Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver acompanhando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube. Gostaria de agradecer a presença aqui de James Teodoro, do Corsa Riscos e Seguros. Hoje veio aqui falar um pouquinho com a gente aqui, um pouquinho da empresa que tem mais de 20 anos e de algumas áreas aqui que o pessoal do nosso canal gosta aqui, que é empreendedorismo, negócios e áreas diversas. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. É prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Corsa, sobre as nossas linhas de negócio, nossas áreas de atuação. Na verdade, dia 14 de abril, a gente fez 31 anos de mercado. Pô, uma vida, né? Uma vida. E como passa rápido, rapaz. Parece que foi ontem, né? Quando eu olho para trás e criei a empresa absolutamente do nada, do zero. Assim, é muito bacana. É muito gratificante ver a história da Corsa, assim como, enfim, várias outras empresas, né, que começaram do nada. E depois de 31 anos é legal olhar para trás e ver tudo que foi feito. Então, uma dúvida nossa é assim, se você já veio direto dessa área de seguro, da empresa, ou isso acabou vindo por uma outra coisa? Da onde veio a ideia de montar a Corsa? E como é que surgiu esse caminho até chegar o dia de hoje? Assim? A gente falar um pouquinho dessa... Porque não é todo dia no Brasil que as empresas chegam a esse nível de tempo, 31 anos, passar por essa turbulência que a gente vive aí. Bom, deixa eu te falar, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos de idade, naquela época pagava-se meio salário mínimo para o jovem, né, que estava iniciando, com 13 anos. Com 16 para 17 anos, eu saí da onde eu trabalhava, eu era boy, eu era contínuo, e eu comecei a trabalhar, rapaz, no Banco Real, que nem existe, né? Porra, o melhor banco que o Brasil já teve, para mim. Banco Real. Há 17 anos eu entrei num programa do banco que estava desenvolvendo, né, jovens, e aí eu acabei indo para a de seguros, e eu não fazia a menor ideia do que era seguros. E isso eu já estava com 17 para 18 anos, e com 20 anos eu fui o gerente mais novo, naquela ocasião, do banco, né, da organização. E saí para trabalhar por conta própria. Tive um desentendimento, enfim, era muito novo, aquele rompante, né, da juventude. Fui incentivado por uma pessoa que eu conheci na época, que era da área de seguros também, com mais experiência. O cara olhou para mim e falou, cara, vai trabalhar por conta própria, não perde teu tempo aqui não. Eu falei, pô, tem razão, eu vou. E assim começou. Eu tinha 20 anos, trabalhei um período por conta própria, né, como pessoa física. E em 1994 eu fundei a Corsa. Eu tinha 20 e pouquinho anos. E aí, meu amigo, as dificuldades foram todas imensas. Naquela época, não é da sua época, você é um rapaz novo, mas na minha época, linha de telefone no Brasil entrava até em inventário, para você ter uma ideia como é que era valioso o telefone. O telefone custava $10 mil uma linha. Então, eu não tinha telefone e eu usava ficha, rapaz, orelhão. Também não era da tua época, era umas fichas. Não, eu peguei orelhão. Eu estava... 94 eu tinha 10 anos, mas eu peguei essa época aí de orelhão e não peguei tanto, mas peguei um pouquinho. Eu lembro um pouquinho desse telefone. Tinha gente que tratava o telefone como se fosse... Essa época aí, telefone era igual o apartamento. Entrava no inventário, o cara deixava de herança para outra pessoa. Então, eu peguei essa época, bem uma época muito difícil. Todas as épocas são difíceis, né? Mas lá atrás, na década de 80, a infraestrutura era muito precária, né? Então, era tudo muito difícil. E isso não me desanimou, muito pelo contrário. Papai do céu ajudou, não tenho dúvida disso, eu sou um exemplo. E as coisas foram acontecendo. Pessoas certas entraram na minha vida, tive muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muita perseverança, nunca desisti, sempre acreditei. Trabalhava de segunda a segunda e as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. Então, hoje, depois de 31 anos, a empresa
tenho quase, tá com talvez 57 ou 58 funcionários. Nossa matriz é aqui no Rio, temos escritório em São Paulo, no Paraná, abrimos mês passado em Santa Catarina. Provavelmente esse ano vamos abrir em Minas. Temos uma presença internacional muito forte. Já tentaram comprar minha empresa umas 5 vezes, eu não vendi, não vou vender. Quem estiver escutando aí, não vou vender. Pode fazer o cheque que for, mas eu não vou vender. Então, hoje, a gente é um dos líderes nesse mercado. No mercado que a gente atua, que é o mercado de transporte e logística, a gente é muito conceituado, a gente é muito conhecido e um dos líderes. A gente incomoda aí os grandões. Não, pode, se você quiser citar alguns clientes ou nomes, para o pessoal entender mais ou menos, e a gente explicar um pouquinho das áreas de atuação. Já contou um pouquinho do geral, aí a gente pode falar um pouquinho das áreas de atuação de seguro, corporativo, gestão de benefício e risco, até para... A gente vai ter que aprofundar por tema. Lá atrás, quando eu comecei, né, a minha atividade inicial, atividade mãe, era a corretagem de seguros. Né? Então, normal de carro, vida, essas coisas. Carro, né? Vida, empresa. Só que, em determinado momento, eu comecei a operar com empresas que faziam transporte de mercadoria. Tá? Ou seja, transportadora. Empresa que fazia armazenagem de carga. E aí eu comecei a perceber que essas empresas elas tinham muita dificuldade em vários aspectos. Tá? E um dos aspectos que elas tinham muita dificuldade era o roubo de carga, que sempre foi um problema muito sério no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Então, por um lado, eu tinha a apólice de seguro do cara, né? Eu tinha que indenizar ele se houvesse um prejuízo, e eu não queria que tivesse prejuízo. Eu falei, como é que eu vou ajudar esse cara? Eu via as coisas acontecendo, então eu comecei a estudar o mercado, a desenvolver, investir. E aí eu comecei a entrar no setor de gerenciamento de risco, com o objetivo de atender esse meu cliente para não deixar o prejuízo acontecer aqui. E essa foi uma das razões do meu sucesso, né? Que eu não entregava para o cliente porque a pólice de seguro é um papel. Separar é o contrato, cláusula A, B, C, tá, tu faz isso, faz aquilo. Só que a gente não se limitou a entregar um papel para o cara, eu entreguei serviço mesmo. Então, você não ficava só na parte da pólice, você começou a ver outras possibilidades que eles precisariam ou que poderiam precisar para poder adequar eles. Foram criando serviços a mais para essa área. Serviço de campo, não é de ar-condicionado, de mesa, não. Serviço de campo. Eu até brinco que hoje eu não tenho mais sangue, eu tenho óleo diesel na veia. Se eu tivesse um velocímetro, cara, teria aí 1 bilhão de quilômetros rodados. Então, esse serviço de campo, eles passaram a trazer muito ganho para o cliente. Um plano de viagem, uma análise cadastral do perfil do motorista, uma gestão de escolta armada, uma central de monitoramento 24 horas. Então, comecei a proteger a carga desse cara, a armazenagem dele, os sistemas protecionais contra incêndio, contra explosão. Então, aí eu consegui aquele negócio, não quero matar nenhum coelho, né? Ainda mais na Páscoa, mas eu consegui atingir 2 objetivos, que ao mesmo tempo em que eu deixava essa apólice de seguro saudável, porque o prejuízo não interessa a ninguém, só para o ladrão, só o ladrão que tem ganho com prejuízo, ao mesmo tempo que eu deixava esse negócio saudável, eu comecei a ganhar dinheiro também com a prestação de serviço. E ficou bom para todo mundo, né? Então, a gente começou e hoje o setor de transporte e logística, ele representa 80% do nosso negócio. Eu até quero fazer outra coisa, mas não tem jeito, cara. Quem me procura são transportadoras, são empresas de armazenagem. Eu estava vindo para cá e um cliente grande aqui do Rio, a Carvalhão, Transporte Carvalho, todo mundo conhece, mandou uma mensagem, a diretora mandou uma mensagem, quero agradecer a ela pela preferência. Jennifer, estou fechando o negócio aí contigo, não sei o quê. Eu falei, muito obrigado. Então, assim, o setor de transporte e logística é um setor que a gente está muito inserido, a gente conhece bastante esse negócio. Você acha que ele hoje seria 80%? Não seria pelo envolvimento dos valores das cargas? Porque, querendo ou não, acaba que
que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, hoje é um setor que o Brasil depende muito de rodagem e transporte. E se você pegar os produtos, cada dia mais estão com valores altos. Então, querendo ou não, você está com uma carga de dinheiro. E tem muita coisa que nem a gente estava falando. Computador, celular. Você está falando aí, Carvalhão. Um cara roubou uma escavadeira dessa aí. Pô, é uma grana. Então, assim... E aí se torna um bem que dificilmente eu acho que é rastreado. Não sei como é que é. Você pode até falar um pouquinho. O celular e as outras coisas eu acho difícil de rastrear. Assim, rastreia, mas... Você vê que tem um fluxo de venda muito rápido, eletrônico e tal. Mas essas outras coisas, eu não sei como é que é a escavadeira e outras coisas, mas tem um valor agregado muito alto. Então, é importante citar essa situação. No Brasil, há décadas atrás, as indústrias, as empresas se preocupavam muito em fabricar o produto. A área industrial era uma área importante, a área de marketing era uma área importante, a área comercial de marketing. Ninguém se preocupava com transporte. Transporte era um departamento dentro de um departamento dentro de um departamento. Era quase um serviços gerais. Isso mudou. Então, hoje, o que a indústria viu? Pô, não adianta eu ter um produto maravilhoso, barato, gostoso, se eu não consigo botar lá na mesa lá do cara que vai comprar. Isso é logística. Quem faz chegar o produto no consumidor é logística. Então, o setor de logística no Brasil, e o Brasil, pelo tamanho que né, e pelos problemas, né, que existem, né, de estrutural, de falta disso, estrada disso, esburacada, roubo de carro. Então, o setor de logística no Brasil é um setor que fez assim, puf! E eu já estava nesse setor há 30 anos atrás, entendeu? Então, na verdade, eu fui nessa onda, eu surfei essa onda, né? Então, a minha empresa cresceu muito porque eu já era aderente a um setor que lá atrás ninguém acreditava. Então, hoje, por exemplo, você tem muita big empresa que o CEO, há uns anos atrás, era o gerente de logística da empresa e hoje é o CEO, era o diretor de logística e hoje é o CEO. Então, o setor de transporte e logística valorizou muito. Consequentemente, né, quem estava nesse setor, e a minha empresa era uma delas, também se valorizou. Então, a gente surfou essa onda e fizemos, obviamente, que não ficamos só dormindo, né, na fama. A gente também fez o nosso dever de casa com novos produtos, novos serviços e por aí vai. Eu estou lançando agora... A Corsa está lançando um produto... Aí, olha o que está acontecendo hoje no setor, tá? Pô, o cara tem um caminhão de R$1,5 milhão, né, o conjunto cavalo-carreta, tem uma carga de R$5 milhões, R$10 milhões, escolta armada, helicóptero, diabo A4. E quem é que vai dirigir esse caminhão? O motorista ali da esquina. Exatamente. Que deve ser, assim, eu não tenho um número aqui, mas deve ser, não generalizando os motoristas, mas deve ser 80% do que tem de motorista hoje. Só que essa categoria está acabando, amigo. Ninguém quer ser motorista de carga. Ninguém quer ficar 5, 7, 8, 10 dias na estrada para ganhar R$3 mil, R$4 mil, ficar longe da família. Isso é um problema sério, tá? Mas isso é o salário, porque há um tempinho atrás... Eu não lembro se foi na pandemia, pouquinho depois, teve alguns canais que fizeram programas ligados ao pessoal e várias pessoas disseram que os caras hoje, o motorista estava criando a empresa de transporte, ou não é criando, seria um empresário individual, não sei qual o nome. O TAC, transportador autônomo de carga. E aí mostrou muitos deles, assim, também não sei em termos de proporção, que eu acabei de ler aqui na informação. Hoje, só para ter uma noção, tem 225 mil empresas de logística no Brasil. Transportadoras, sim, ativas. Que ele coloca, legalmente registrada. Isso. Falou que hoje 2% do nosso PIB é da área logística, 195 bilhões. E 2,3 milhões de pessoas trabalham na área. Aí eu fico imaginando. Aí o que você falou, disse nesse programa que eu estava vendo,
Diz que a média desses caras é 20, 30, 40 mil. Aí tu tá falando 3 mil. Não. Isso aí é fora da curva. Aí como é que é esse número real? Você tem que pegar a média da categoria, né? Claro, tem cara que ganha 20 mil. O cara que sai do Rio para Manaus, ele ganha uma grana de frete, entendeu? Mas isso é exceção. Não, estou dizendo a massa mesmo, a massa. A média salarial hoje do motorista é 3 mil reais. Dessa galera que fica carregando 5 milhões de carreta. Exatamente. Então, o cara tem um caminhão cavalo conjunto de 1,5 milhão, tem uma carga de 5 milhões, tem helicóptero, escolta armada, o diabo A4, mas tá o seu José lá, tá sem dente, tá com dor de dente, tá todo ferrado, tá com problema cardíaco, tá com diabetes, tá com isso, tá com aquilo. Essa conta não fecha. Então, nós estamos lançando, tá? Vou falar em primeira mão, um clube de benefício para o motorista de carga, totalmente voltado para o cara. Não vai resolver o problema, não vai resolver, mas vai ajudar a trazer um pouquinho de saúde, de qualidade de vida para esse cara. Tá? Mas aí como é que funciona? Ele contrata por assinatura um programa e ele vai ter consulta médica, vai ter plano odontológico, vai ter uma série de coisas, de serviços para ele e para a família dele também, tá? Por um preço bem pequenininho, que cabe no bolso dele, ou, na verdade, o que a gente está querendo é que quem contrate ele que pague, para valorizar, para dar um programa de benefício. Isso é um benefício que as empresas entrariam bancando isso para melhorar um pouco... Para manter esse cara com eles. Porque não adianta nada, vai ter um caminhão de 1 milhão, alguém vai ter que dirigir esse caminhão. Sim. Não, entendeu? Então, o setor de transporte e logística é um setor enorme, é um setor que cresceu muito, um setor que é muito desafiante. Não é um setor que uma ou duas ou três ações vai resolver. Eu brinco que é um setor para 10 Hércules, cara. Chama 10 Hércules que não vai conseguir, vai dar problema. Mas alguma coisa tem que ser feita. Entendeu? Então, esse setor, hoje, no Brasil principalmente, porque o Brasil hoje, mais de 60% do que roda no Brasil é caminhão. Sim. Entendeu? É caminhão. E caminhão... Tu já foi para São Paulo de carro? Eu posso falar que eu sou uma das pessoas que mais vai para São Paulo de carro. Quanto tempo você consegue ficar dirigindo direto? O carro é um carro bom. Não, eu dirijo... Eu sou fora da... Eu já fui daqui a Franca, vou falar aqui, e com uma parada só para abastecer. Eu dirigi 12 horas. Pois é. Saindo daqui 10 da manhã, cheguei lá meia-noite. Amigo, não é fácil dirigir caminhão. Não, eu sei que não. Não é fácil. Não é fácil. Não é que não é fácil dirigir caminhão. Nada que você faça muito tempo, não. Por exemplo, caminhão e carro e tal, você querendo ou não, no melhor ou não, você não fica numa posição confortável. Você fica confortável para tu dirigir meia hora. Mas quando você começar a ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas, você não fica confortável 5 horas dirigindo um carro. Primeiro, por quê? Uma coisa é você dirigir um carro sem certo tipo de preocupação. Outra, eu estava dirigindo um caminhão que eu tenho carga, que eu tenho isso, que a responsabilidade é minha. Tem horário para chegar. O centro de gravidade é diferente. Tem um monte de coisa. Se chover, muda. Se o pneu não tiver assim, faz. Aí você começa, realmente... Isso é igual qualquer coisa. Jogar bola é bom? É legal pra caramba. Só que quando você entra lá e é um trabalho, e aí você tem responsabilidade. Tudo na vida... Mas, olha, eu não tenho dúvida que o caminhoneiro... Não estou comparando. Eu estou dizendo que... Eu estou dizendo que tudo que alguém vai dizer que é bom, ela é bom quando você não tem responsabilidade. E aí, quando começa a ter responsabilidade, só a partir daí, qualquer coisa que é legal, você começa já a ter um pezinho. Imagina para eles que... E ainda tem outra coisa que eu acabo vendo. Querendo ou não, o nosso fluxo de caminhão tem muito o quê? Aí tem, como é que é? A rebite. Não sei o quê. E os caras, por causa de horários... Essa questão... A gente assim, existem algumas leis que elas são muito bem-vindas. E teve recentemente uma lei, tá, que obriga, né, os motoristas profissionais de carga, categoria exame, D, né? Exame toxicológico. Isso é uma lei bacana, cara. Isso é uma lei bacana que eu espero que os motoristas, né, que estão escutando a gente, que cumpram essa lei, porque morre muita gente no Brasil de acidente de trânsito e o veículo pesado tem causado muito acidente. Morre muita gente
por causa disso, por causa da imprudência, excesso de velocidade e essas coisas. O exame toxicológico, eu acredito que vai ajudar a dar uma minimizada nessa história. Assim, eu viajo muito de carro, então eu posso falar. Se você for ver, várias situações melhoraram muito em termos de estrutura. Tão longe do que deveria, mas se você for ver, as estradas melhoraram. Tem partes que não são boas. Eu posso falar porque eu sou um caso à parte. Eu já fui à Bahia de carro algumas vezes. Eu já fui a Franca, que eu dei exemplo. Eu já fui a Brasília de carro, já fui a Recife de carro, Fortaleza de carro. Você tem 2 cenários, tá? Você tem 2 cenários. Você tem um cenário daquela rodovia que é pedagiada. Sim. Essa tá legal. E você ela está melhor, não é? Ela está melhor. Você tá um cenário daquela que não é pedagiada. Essa tá uma sim. Enfim. E o Brasil tem uma malha rodoviária muito grande. Né? Como eu falei, mais de 60% é caminhão. Então, tá ruim a estrada. Essa estatística aí ela é ruim. Você pode entrar na... Não. Eu estou falando assim, ela tá ruim. Só que eu tenho 40 anos. Eu comecei a dirigir com 18. Com 20 e pouco, foi a primeira viagem grande que eu fiz. E assim, eu peguei a tal da BR da Bahia. A BR da Bahia, que era o caos, e eu peguei ela várias vezes, o que ela era, hoje ela não é mais assim. Eu estou falando isso. Agora, você não é o ideal, porque nem você está falando para um cara que dirige 14 horas e na velocidade e várias vezes. Então, assim, você pegar, é igual pegar a Alemanha. Aí tu vai assim, nem dá para comparar a gente com a malha viária da Alemanha. Agora, essa questão da falta do motorista também é importante dizer. É engraçado, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, não, tá? É um fenômeno que está acontecendo em outros países. Essa geração atual, a geração Z, nem sei qual é a Z que está aí. Sim, nem tem, sei se é a Z, se é a Z. Depende, tem enfim, essa molecada... Nova geração. Essa nova geração, vamos chamar assim, essa geração que está chegando, rapaz, é uma geração digital, uma geração que tá muito a fim de dirigir caminhão, não, cara. Então, assim, é um desafio para o setor, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. E a minha empresa, a gente tá nesse mercado, a gente faz parte de alguns grupos de trabalho para tentar desenvolver ações, porque se não fizer nada, realmente vai parar, a gente vai ter um apagão aí logístico. Não, mas você não acha que falta, isso é igual a qualquer mercado, vai faltar, o pessoal vai aumentar o pagamento do motorista e vai aparecer gente, porque... Tem muita área que não. Aí, olha só. Tem muita área que não é boa, mas amigo, se não tiver ninguém. Só. E sim, vai aparecer gente sem experiência e vai morrer gente porque essa gente sem experiência está pegando caminhão de 40 toneladas. Não, sim. Então, a consequência para a sociedade é muito alta. Então, mas qual seria... Aí, então, vamos pensar o outro lado. Qual seria o jeito? Vamos lá. A solução? Porque, porque eu estou falando que vai acontecer, que nem você falou, vai acontecer um apagão. Igual já teve várias áreas. Tem área que tu fala assim, antigamente todo mundo queria ser polícia. Aí o cara vai lá, aumenta o salário do policial. Ou áreas. Como eu te falei, a solução é para 10 Hércules, né? Sim, mas ela tem que sair, porque se parar também... Então, a primeira coisa que tem que se fazer, e não é uma solução só das empresas, não, tá? É uma solução que envolve também o poder público, porque a infraestrutura no Brasil, ela hoje predominantemente é do setor público. As rodovias, as estradas, os portos, os locais de parada, isso tem envolvimento do setor público. Então, tem que ter... A partir dos dois lados. Dos dois lados, sim. Tem que ter uma valorização da categoria. Isso aí enfim, não sou eu que falo, você pode perguntar a qualquer um, tem que ter uma valorização da categoria, tem que se investir em infraestrutura, tem que se investir. A lei do motorista, né, tem lá, o cara não pode dirigir mais de 3 horas, tá? Mas não tem liga para ele parar, vai parar vai parar no meio da rua, parar no meio da estrada, parar no acostamento, não existe ponto de parada, não existe estrutura. Existe alguns, mas quando você olha o Brasil, 8 milhões e pouco quilômetros de extensão, se você pega percentualmente o que tem em estrutura, é risível, entendeu? Então, algumas coisas têm que ser feitas, e já, né? Para daqui a uns anos a gente ter resultado. Então, mas aí eu te faço uma pergunta. A gente diz que a nossa logística é cara. Estou dizendo pelo outro lado aqui. Todo mundo reclama que a logística do Brasil é cara.
Esse dinheiro da logística vai para onde? Se não vai para a estrutura? Como assim? Não. Se você perguntar, todo mundo fala assim, a logística no Brasil é cara. Se tu perguntar, tô falando pelo ponto de vista de mercado e de cliente. Então, aí todo mundo acha que é caro. Aí eu tô te perguntando você... O cara que paga, acha que paga muito. O cara que recebe, acha que recebe pouco. Então, mas aí... depende da visão, então, né? Mas você está no meio. Vamos lá. Você tá no meio dos dois. Você vê os dois lados. Você é cliente, porque tu compra as coisas aqui e, por exemplo, vem via logística. E você é um cara que tem números. Sim. Então, eu te pergunto assim, ela é cara ou não é? E ela vai para onde tem que ir ou não vai? Não, ela não é cara, não. A logística no Brasil não é cara. Ela é ineficiente. Por quê? Porque você transportar por caminhão é caro, polui... Você não transporta muito, mas é o modal, é o que se fez no Brasil há muitos anos atrás, lá, os nossos descendentes investiram em rodovia, né? Veio lá as montadoras, Scania, Volvo, não sei o quê, Mercedes, e aí abriu rodovia para tudo quanto é lado. Ninguém pensou em ferrovia, ninguém pensou em portos, não há uma integração logística. Mas isso é um problema que hoje é difícil resolver, né? Você abrir ferrovia não é fácil. Então, assim, a logística ela acaba sendo ineficiente pela própria característica que o Brasil tem. É um país enorme e o modal é rodoviário. Caminhão polui, amigo. Caminhão custa caro. O diesel está caro, entendeu? Tudo isso aí é custo. Então, é difícil ter esse tipo de lógica. Então, mas tudo bem, mas aí hoje qual seria, se você pensasse, o que a gente deve fazer? Por exemplo, lá em São Paulo parece que agora estão para lançar um trem aí até 2027 ou 2028, dizem, que contribuiria, eu acho, com uma parte logística. Tem avião, mas assim, vai ter que... Não, eu estou falando o que falam. Então, assim, porque assim... Desse papo que a gente está tendo é um papo profundo que afeta todo mundo, que nem você falou. Não, isso aí é conversa para uma semana e eu acho que muitas pessoas não têm essa noção do que você está falando. Não. Então, acaba que é legal falar isso. Por quê? Eu te dei o exemplo que eu vejo o pessoal falar, pô, paguei de frete. Eu já peguei a época do frete grátis, lá atrás. Já peguei a época do frete caro. Já peguei a época do frete médio. Hoje, eu nem sei dizer. Tem lugar que você... paga depois. Então, assim, você não sabe, que nem você está falando, o valor ele é muito relativo para algumas coisas. Tem coisa que você acha e fala assim, caraca, isso aqui... Não, e o barato, na maioria das vezes, sai caro. Olha, eu já não vou citar nome, mas já tive vários clientes. Estou pagando muito, eu vou trocar o transportador, tá me metendo a faca. Pô, amigo... Saiu muito mais caro, entendeu? Saiu muito mais caro. Então, é muito relativo, né? O que a gente tem que focar é buscar uma eficiência do básico, né? O que é o básico? É a infraestrutura, é uma legislação, né? Um pouco mais alinhada com o setor, acessível, é o poder público fazendo aquilo que lhe cabe, é a empresa valorizando os funcionários, o motorista. Vai acabar, vai ser igual engraxate. Você tem que engraxar teu sapato, não tem mais engraxate. Não tem. Motorista de carga vai ser a mesma coisa. Não, mas eu acho que o engraxate dá até para viver sem. Agora, o motorista de ônibus, de caminhão, não dá. Não. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Pensando nos dias de hoje, a gente evoluiu muito com tudo, com tecnologia e tal. O que você acha que isso contribuiu para melhorar na área logística e nessa parte? Porque todas as áreas melhorou um pouco. Então exatamente o que eu estou tentando passar para você. As empresas hoje têm caminhões moderníssimos, custam 1,5 milhão, não polui. Porra, o caminhão, caraca, da NASA. Mas aí chega o problema na pessoa. Meu amigo. Aí tem o seu José lá, que está com o dente doendo, não tem dente, está todo ferrado, a coluna toda torta. Entendeu? Então, essa conta, amigo, não fecha. Não fecha. Então, assim, tem que olhar para dentro de casa, a empresa tem que fazer grupo de trabalho, tentar trazer o público feminino para a categoria. Difícil você ver mulher na direção, até porque é um trabalho muito duro. Então, como eu falei, é serviço para 10 erros, mas tem solução, tá? É serviço para...
Tem solução, mas não é uma solução imediata. É começar a agir agora para ter um retorno lá na frente. Então, a minha empresa, voltando, né, para a Corsa, eu estou nesse mercado, cara. Eu estou nesse liquidificador aí. E o que a gente mais faz, é tentar ajudar os clientes, as empresas, a lidar com esses desafios. Não é fácil, tá? É inimigo para tudo quanto é lado, cara. É bandido, enfim, é muita coisa contra. Eu costumo dizer que o pessoal da logística, os empresários da logística são verdadeiros heróis, cara. Porque eles são pressionados de tudo quanto é jeito. Ele precisa pagar um salário melhor para o motorista, ele sabe disso. Só que o cara que está contratando ele, a indústria que contrata ele para entregar, não quer pagar um frete adequado, entendeu? Então, cara, fica assim uma coisa assim e eu fico ali no meio. Eu sou exatamente esse... Mas isso tem uma tabela? Não. Existe uma tabela de referência, mas como você falou bem, são 220 mil transportadoras no Brasil. Aí como é que é a lógica do negócio? Tu não quer fazer por esse preço, não? For na outra. É isso aí. Assovia, chama outra, aí o outro entra, aí arrebenta tudo. Mas aí vou fazer uma pergunta que eu acabei de pensar. Existe um órgão que controla isso? Que controla as empresas? Então... Ou que dá um, por exemplo, tipo igual... Tem um KD, existe a ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, mas é um órgão público, né? É uma agência reguladora pública do transporte. Só que a atividade de transporte não é uma atividade regulamentada, né? Então, ela precisa passar assim, por uma regulamentação. Tem mudado, tá? Tem vindo leis novas, tem mudado. Mas tem que ter fiscalização, tem que ter, enfim, um trabalho mesmo de conscientização do setor. Como eu falei mais uma vez, é trabalho para 10 Hércules. Tá, então vamos lá. Uma outra informação seria como eu vi aqui, você tem crescido, assim, para vocês todo ano têm evoluído. Sim. A gente tem uma informação aqui que vocês crescem a média de 2 dígitos, não é isso? É isso aí, 2 dígitos. Então, assim, eu queria... Como é que está o pensamento para 2025? Tá. Sim, todo ano é desafiador. Né? Todo ano é desafiador. O Brasil, o momento atual, é um momento conturbado. Porque, assim, como o meu negócio está muito ligado a transporte e logística... a questão econômica me afeta diretamente, porque se você não compra a tua cervejinha, o meu cliente não transporta a cervejinha. E aí se não gera produto, você também... Exatamente. Então, a economia estando ruim, e o cenário do Brasil é da economia em queda, né? As pessoas estão deixando de comprar, trocando, enfim. Está um cenário caótico, econômico, está ruim, está com viés ruim, então isso me afeta. Então, mesmo assim, a gente está otimista de crescer em 2025, porque os anos anteriores também foram desafiadores. Esse clube de benefício que a gente está lançando, a gente está com muita expectativa, tá? Porque a gente conversa com um ou com outro. E só de curiosidade, o clube de benefício tem um mascote, tá? E esse mascote, ele é o Elvis Presley caminhoneiro, cara. O nome dele é Never, inclusive, de It's Now a Never, do Elvis Presley. Você vai ouvir falar dele. É muito legal. Depois a gente vai botar o link aqui. Mesmo com isso, a expectativa, por exemplo, desse produto novo, você chuta, vamos dizer assim, qual a expectativa de alcançar? A nossa meta, porque a gente trabalha com meta, com orçamento, né? Então, a nossa meta é crescer pelo menos 20% esse ano, para poder pagar as contas, senão eu não vou pagar as contas. Para poder equalizar com todo o investimento que foi feito, tudo que está sendo feito. Então, a gente precisa crescer 20%. Então, por favor, consumam, bebam cerveja, refrigerante. Cerveja eu acho que o pessoal não vai parar, não, mas as outras coisas eu não sei. E eu queria falar um pouco das outras áreas, que tem a área do corporativo e a gestão de benefícios. Sim. Para explicar um pouquinho mais sobre isso também. Ok. Então, assim, como eu falei, né, a gente atua muito forte em gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco
São ações e ferramentas e serviços que você presta para que algo ruim não aconteça, né? Algo danoso. Então, o gerenciamento de risco que a gente faz, ele é voltado para mercadoria, para bens, e eu brinco que é o que não respira. A gestão de benefício é o gerenciamento de risco para aquilo que respira, que são as pessoas. Então, por exemplo, esse clube de benefícios que a gente está lançando é um gerenciamento de risco para pessoas, para o motorista. Então, gestão de benefício é uma série de serviços que a gente faz, que a gente presta, tá? Voltado o quê? Para a saúde do cara, tá? Do funcionário das empresas. Saúde das pessoas, saúde emocional, saúde física, saúde odontológica. Então, são serviços voltados para a pessoa. Suporte. Serviço mesmo, telemedicina, plano odontológico, seguro-saúde, uma segunda opinião médica, uma auditoria de custo. Aí é um leque de coisa muito grande, muito grande. O que acontece? As empresas hoje gastam muito dinheiro com o plano de saúde dos seus funcionários. E quanto mais o funcionário usa, mais caro fica o plano de saúde. Então, a gente entra para tentar diminuir o uso para que a empresa pague menos. Basicamente é isso. É o nosso desafio. Esse seria a gestão de benefício. E a parte corporativa? A parte corporativa é porque a nossa empresa ela é 100% voltado para B2B. Nosso cliente são empresas. A gente atende outras empresas, entendeu? Então, quando você fala de um risco corporativo, aí a lupa aumenta, né? Uma empresa hoje ela tem risco nos seus ativos, nas suas operações, nas suas vendas, né? Porque crédito é uma coisa complicada, né? Imagina uma indústria que venda a crédito e essa outra empresa que comprou venha a falir, venha a pedir uma recuperação judicial. Então, a gente olha o risco corporativo como um todo. Além do risco da parte de seguro de roubo, vocês fazem análise de risco, parte de financeira e outras áreas direto. Todas as um raio-x da empresa. Isso aí. É como se fosse o médico fazendo a anamnese, né? A gente faz essa análise de risco para ver aonde que uma empresa está vulnerável. E a gente orienta, né, o empresário a tomar ações para minimizar a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim nessa área que está vulnerável, que está frágil. Uma outra coisa que a gente deu uma olhada aqui é que vocês foram pioneiros em 2001 com o seguro RC Transambiental. Como é que se deu essa ideia e como é que funciona, mais ou menos? Então, sim, somos pioneiros. O que o mercado hoje faz foi nós que fizemos no bug do milênio. Lembra do bug do milênio? Lembro. Foi nessa época aí. A gente lançou o RC Transambiental. O que é o RC Transambiental? Como eu falei, né, o caminhão é o que prevalece no transporte no Brasil. E esse caminhão também leva produto químico, leva produto inflamável, né, produto corrosivo, produto poluente. E esse produto, quando tem um acidente, é uma encrenca braba. E sempre tem um rio que desemboca em algum lugar. É impressionante, cara. Pô, vazou o produto, tem um riozinho ali que vai... Então, o seguro é para isso, mas não é só o seguro, né? Tem um serviço de atendimento a sinistro, destinação do resíduo, tem toda uma série que, como eu te falei, a gente não se limita a só fazer o seguro. Eu não dou um papel, eu dou toda a contingência se algo ruim acontecer. Mas, nesse caso aqui, você já trabalhou. Isso hoje seria o ESG, né? Seria o ESG ou não? O transambiental? Não. Na política, porque hoje muitas empresas falam dessa área e tal, e cresceu muito. Seria uma política... por exemplo, uma empresa que tem o seguro, por exemplo, ambiental, ela é uma empresa que demonstra preocupação, é uma empresa mais responsável. O empresário, acontecendo um evento, ele vai ter uma estrutura que vai dar o atendimento, que é um atendimento mais rápido, né? Então, tudo isso aí, obviamente, que acaba trazendo ganho para o meio ambiente, para a sociedade. Entendi. A gente conversando também, eu queria... Você falou o nome de um lugar, eu queria fazer uma comparação.
Qual seria a diferença desse mercado teu para cá, do Brasil e do México? Rapaz... Já que você deu um exemplo lá, eu queria... Então, o Brasil é um mercado complicado, né? O roubo de carga, para você ter uma ideia, o roubo de carga é a terceira maior fonte de renda para a bandidagem. Vamos tirar a corrupção, que essa aí não conta, né? Então, você tem o tráfico, aí não é só de droga, de pessoas, de órgãos, do diabo a quatro. Você tem o contrabando e a pirataria, que também é outra criminalidade que gera muito dinheiro. E o terceiro é o roubo de carga. Então, o roubo de carga gera muito dinheiro. Tudo que gera muito dinheiro, enfim, são quadrilhas especializadíssimas. E igual o Brasil, eu diria que talvez pior, é o México. O México é um local que sofre muito com o roubo de carga, só que diferente do Brasil. Aqui no Brasil, o ladrão, quando ele rouba a carga, ele trata bem o motorista. Leva um lanchinho, faz ali, trata bem mesmo. É difícil um motorista sofrer algum tipo de dano físico, morrer, ser morto num assalto, num roubo de carga. Lá no México, não. Lá no México, os caras explodem, dinamite, fuzil, granada, porque lá tem a atuação dos cartéis de droga, né, que são extremamente violentos. Lá eles usam a violência mesmo para intimidar todo mundo. Então, o México é um lugar que é difícil pra caramba. Na América Latina, você acha que a gente tem lugares melhores que o Brasil em termos logístico? Assim, em geral? Porque o Brasil é muito grande, né? O mercado brasileiro é muito grande. Então, é até covardia você comparar o Brasil com outros países, porque são países muito pequenos, né? Então, tudo aqui, pelo tamanho do mercado, acaba sendo muito grande. Então, se juntar todo o Mercosul, não dá o Brasil, pra você ter uma ideia. Então... o Brasil, ele, pela dimensão, né, acaba sendo desafiador, né? Transportar no Brasil, ainda mais transportar alimento, transportar eletroeletrônico, cigarro, celular, é brabo. Pegando um pouco essa parte da logística ligada a portos, você já falou um pouco que ela tem uma parte caótica. Você acha que isso hoje, quanto isso impacta o país? E o que você acha que nessa área aí poderia melhorar assim, que ajudaria vocês na parte de porto? Então, a operação portuária, de uma maneira geral, melhorou no Brasil, né? Se você pegar uns anos atrás, que os portos eram basicamente públicos, né? Não existia porto privado, eram basicamente portos públicos. Só que houve, né, o poder público, né, graças a Deus, enxergou que não fazia sentido ser dono de porto, começou a entregar para a iniciativa privada, o privado entrou, investiu, né? Antigamente, trabalhador de porto, meu amigo, era quase uma máfia. Isso acabou, de estivadores, chamado de estivador. Então, melhorou a condição em geral dos portos, melhorou. O que acontece no Brasil ainda é um pouco de ineficiência. Por exemplo, a maioria dos portos demora-se muito para carregar e descarregar o caminhão. Tá? É uma deficiência do setor. E aí forma aquelas filas enormes, né, que você vê na televisão, lá, 30 quilômetros de um caminhão atrás do outro. E aí o cara não tem onde parar, não tem lugar de parada, enfim, é complicado. Então, essa infraestrutura lá, portuária, tem que realmente melhorar para poder, né, escoar de melhor maneira essas viagens, essa produção. É isso que precisa melhorar. Sobre a Corsa, qual que você acha que foi assim, um ponto de virada? Ponto de virada? Assim, que foi algo que você falou, a partir daí, agora o negócio... Porque, assim, foi quando eu comecei quando eu peguei o meu canhão e fui para o setor de transporte e logística. Você acha que aí você começou a mudar o rumo da Corsa? Totalmente. Totalmente. Eu não tenho dúvida que, como eu falei, eu não tenho mais sangue, eu tenho óleo diesel na veia. E eu adoro o setor de transporte e logística, adoro. Tenho amigos, tenho
Meus clientes são meus amigos e sou muito gentil, sou muito parceiro. Os meus clientes gostam de mim porque as minhas orientações, eu não falo para o cara aquilo que ele quer escutar, eu falo o que ele precisa escutar. Então, eles respeitam as minhas orientações, porque eles sabem que eu tô olhando para o que é melhor para eles. E nesse caminho de 94 para cá, você pegou várias crises e momentos difíceis. Qual seria o pior momento que você viveu, assim, nesse momento? Porque você teve transição de moeda, você teve tarifas, você teve de tudo aí nesse período, né? Então, assim, qual foi esse momento e como é que você fez para sair desse momento? Cara, o pior momento para mim foi na pandemia da Covid. Desse tempo todo, o pior foi 2020? Sim, desse tempo todo foi na Covid, cara. A Covid foi... E vou falar para você uma coisa. Se falou muito durante a Covid da morte do profissional de saúde, né? Realmente, teve muito óbito dos profissionais de saúde. Tu sabe qual foi a segunda profissão que mais morreu na Covid? Não. Não? Tu faz ideia, não? Motorista de carga. Mas ninguém fala. Sabe por que ninguém fala? Porque ninguém enxerga esse cara. O motorista de carga, ele é um super-herói, ele tem o poder da invisibilidade. Ele é invisível para você, para mim, para a sociedade em geral. Só enxerga esse cara quando faz greve. Aí todo mundo, caraca, fez greve, parou, fechou a rodovia. Aí enxergam ele. Entendeu? Então, a Covid foi o pior momento. Mas teve, por exemplo, vou pegar um exemplo. Você está falando da Covid. Eu lembrei agora, teve aquela greve lá do combustível. Foi antes da Covid, isso. Mas foi um evento específico, né? Não, durou ali um período. Não, eu sei, mas esse momento, por exemplo, a gente estava falando aqui, eu fui para Franca nessa época. Quando eu cheguei em Franca, no dia que eu cheguei, no dia seguinte, já não tinha gasolina. Aí imagina, estou falando pela sua área, que você olha assim, eu lembro 3, 4 dias eu fiquei lá e fui fazer um evento. Quando eu cheguei lá, a gente tinha que ir na cidade vizinha para botar litro. Sim. E eu tinha reservado 10 litros para mim, com 1.000 para poder pegar. E aí a gente começou a ver isso aí que você está falando, as pessoas baterem um desespero. Por quê? Porque, principalmente, combustível hoje, tudo sobe, tudo faz. Mas é o que você falou, o diesel, gasolina e tal. Se isso parar hoje, não roda nada, né? Todo mundo enxergou o motorista, né? Sim, aquele movimento foi um movimento importante, mas foi um movimento que durou um curto período. A Covid durou anos, né? Então, mas a Covid, ela parou tudo para vocês? Parou para todo mundo, né? Não só para a gente. Não. Ela parou, mas assim... Vamos lá, vou pegar um pouco o meu lado e outros lados. Tinha muita coisa que o pessoal evoluiu. A gente diz que a internet evoluiu 10 anos nisso aí. Então, teve muito serviço que acabou andando por isso. Então, você acaba não vendo tanto outras coisas. Por isso que eu estou perguntando nessa tua visão. Eu vou te falar, eu fiquei 3 meses só em casa, do tempo todo da Covid. Os outros meses eu estava na rua. Estava fazendo as coisas. Era do jeito que a gente era antes? Não era. Podia fazer tudo que a gente podia? Não podia. Mas andou. Agora, teve áreas que você vê que o cara chegou e ficou um tempo assim, fiquei 4 meses. Eu conheço gente que ficou num apartamento 1 ano, sem sair do apartamento. Aí eu estou perguntando especificamente nessa tua, as paradas e voltas e tal, que eu não sei, esse período, eu já escutei gente aqui que teve na Covid a época de maior faturamento. Não é o normal. Por exemplo, pessoal de YouTube, pessoal de não sei o quê. Sim. Então, gente que mexe com música. Aí teve gente que, por exemplo, o luxo cresceu 30%, porque tinha gente que tinha dinheiro e não podia vender e comprava produto. Então, foi uma meio que balança para algumas coisas. Claro que, no geral, não foi legal para ninguém, né? Foi um movimento horrível. Mais uma vez, como eu estou alavancado no setor de transporte e logística, né? Vamos chamar assim. Então, como as pessoas não estavam consumindo, enfim, consequentemente, foi um efeito dominó, né? Então, me afetou. Então, da minha história de 31 anos, a Covid foi, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais assustador. Mais assustador. Inclusive,
com decisões ruins, né, de você ter que reduzir salário do funcionário para poder adequar, enfim. Não foi só eu, né? Foi todo o Brasil. Todo mundo. Todo mundo. O Brasil não, foi o mundo inteiro. Todo mundo teve que se adequar. Mas foi a Covid, com certeza foi a Covid. E uma outra coisa seria, o que você acha mais difícil? Crescer ou sustentar o crescimento? É sustentar o crescimento, não tem dúvida. Porque quando você parte de uma base pequena, é até fácil crescer, mas quando você já está há 31 anos no mercado, aí fica mais difícil. Porque você tem que ter... É o que você está falando. Por isso que a pergunta veio desse momento, porque o que a gente está vendo é que você, todo ano, você tem tirado um coelho da cartola, né? Porque você cresce um tamanho relativo, inova em alguma coisa. Sim. Então, acaba... A gente querendo saber, assim, o que você faz de diferente? Qual conselho que você daria? Segredo do meu sucesso? Seria o segredo do seu sucesso. $1 milhão. Cara, eu como empreendedor, como empresário, eu tenho inquietude comigo. Então, essa minha inquietude me faz eu procurar coisas, fazer coisas que às vezes outras pessoas não fazem, não querem. Então, essa minha inquietude me impulsiona. Entendeu? Então, por exemplo, esse ano agora, eu te dar um exemplo, agora, fresquinho. Eu estou abri, né, uma unidade em Santa Catarina. Precisava. Não sei. Depende qual o objetivo que você tem. Tem gente que vai falar assim, eu quero ser o maior do mercado. Eu quero ter mais unidade, eu quero faturar mais. Aí é o que você está falando. Mas, nesse caso, já dá para ver, porque você iniciou uma parte do programa e você falou, já me ofereceram para comprar e você não vendeu. Então, tem um motivo também. Sim. Você deve gostar do que você faz. É uma área que você já está há muito tempo. Porque muita gente hoje quer crescer uma empresa, chegar num valor tal e vender. Aí ficar um tempinho e fazer isso de novo. Eu gosto muito do que eu faço e, para mim, isso é um legado, né, que eu espero passar. Né, que os meus herdeiros deem sequência. Né? Assim eu espero. Mas é isso, eu não fico parado. Tá? Como empreendedor, como empresário, eu não fico parado. Então, isso aí, certamente, quem está comigo tem que ir junto, tem que estar na mesma vibe. Uma outra pergunta seria, qual o melhor conselho que te deram e o pior? Cara, o melhor conselho, eu não sei se alguém me deu esse conselho, tá? Mas foi exatamente essa questão ligada à inquietude, a não se acomodar com o sucesso. Porque o sucesso, ele muda, ele pode ser momentâneo. Então, acho que é muito importante não se acomodar. Aquele ditado antigo, né? Como é que é? Não faz a fama e deita na cama, não é isso? Né? Tem um ditado assim? Não se acostuma. Mas basicamente é o que você falou. Eu estou muito bem, vou ficar aqui parado nesse meu posicionamento e não vou. Daqui um pouco... Não faz isso, amigo. Faz isso porque certamente você vai ficar para trás. E o pior, cara, pior conselho... acho que não é nem que alguém tenha me dito isso, talvez é uma filosofia minha. Se você quer bem feito, faz. Tenha a iniciativa de fazer, não espera ninguém fazer. Tenha iniciativa, tenha proatividade, bota a mão na massa. Entendeu? Então, acho que é isso, basicamente é isso. Uma outra seria, como é a visão, como é que você passaria para as pessoas, como é que é empreender no Brasil? Para quem não é, vamos dizer, quem não é daqui, quem não está... Porque às vezes tem gente que é assalariado, quer mudar, como é que... Cada um tem uma visão, tem gente que quer ficar num negócio fixo, tem gente que quer empreender. Como é que você que já está há um tempo, já passou por algumas coisas... Eu acho assim, que todo mundo, né... todas as pessoas, elas têm, assim... Não vou falar de dom, mas tem algo que se sinta mais confortável, algo que faça melhor, não importa o que for. Pode ser o cara que... a minha limonada é a melhor limonada, enfim...
e procurar fazer aquilo que já está dentro ali vamos chamar assim, do dom da pessoa, né? A pessoa gosta, fica à vontade, e desenvolver isso. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tá? Há uns anos atrás, tinha uma menina que trabalhou no meu escritório de São Paulo, é filha de um amigo meu. Ela trabalhou comigo um tempo e ela saiu, menina nova, e saiu. E aí eu fiquei sabendo uma notícia que eu fiquei muito feliz. Essa menina, hoje ela mora em Lisboa, em Portugal, e sabe que ela é doceira lá em Portugal. Ela tem uma microempresa e ela faz doce, né? Não sei exatamente, enfim, qual é a área, mas ela é uma microempresária de doce. Mas isso, ela sempre foi, esse meu amigo, que é o pai dela, falou, mas ela sempre foi doceira. Só que ela aproveitou esse dom e desenvolveu. Então, acho que todos nós temos alguma coisa que, pô, eu sou bom nisso. Então, procure olhar melhor esse teu dom e ajude o teu dom, desenvolva o teu dom. Falando um pouco agora de tecnologia e inovação, vocês criaram, parece que em 2012, o CapEG, que integra CRM, BI. CapEG, Como que a tecnologia se tornou peça-chave para você crescer de forma eficiente? Como é que foi esse processo da criação dela? O CapEG é um CRM, é um ERP junto, né? Então, ele faz todo o gerenciamento dos nossos negócios, todo. Contas a pagar, contas a receber, a parte comercial, enfim, tudo. Toda a nossa empresa está ali dentro. E ele ajuda muito duas etapas importantes, né, de qualquer negócio. Duas etapas importantes. É o controle, é você ter as informações controladas e organizadas e você usar essas informações para tomar decisão. Então, vou te dar um exemplo, tá? O escritório que eu tenho no Paraná, em Curitiba, já tive numa primeira leva, muitos anos atrás. A unidade me dava prejuízo, mas eu não conseguia enxergar o prejuízo. Cara, quando eu enxerguei o prejuízo, estava desse tamanho, quase que eu... Hoje não. Hoje o CapEG ele me fala exatamente quanto que determinado... Até o funcionário, eu consigo mensurar quanto que esse cara me custa, quanto que esse cara me traz. Então, para a tomada de decisão, é muito importante ter a tecnologia contigo, para controlar, para você ter controle, né? E usar essas informações para tomar decisão. Isso foi um divisor de água para dentro da tua empresa. E uma outra pergunta, isso é um produto que você vende para fora ou é só interno? Pois é, cara. São duas... Como eu te falei, eu sou muito inquieto, né? Eu espero um dia que ele se torne um produto para fora, porque aquele negócio, se está dando certo para mim, certamente vai dar certo com outras atividades. Não, então hoje ele só funciona... Não, só para mim, é caseiro. Hoje eu tenho três pessoas, 3 funcionários, que é o meu time de TI. São desenvolvedores, trabalha só para mim, só para as empresas. Mas tem um motivo de você não tá vendendo ele, ou tem alguma coisa? Não. Ou não surgiu gente, ou você acha que não teria... eu não estou satisfeito com ele. Eu só vou botar para o mercado quando eu der joinha. Eu não dou joinha, muito pelo contrário, o pessoal lá sofre comigo. Então, quando ele estiver bom, com certeza ele vai virar produto. Mas tem que passar pelo... E quais as tecnologias e tendências você enxerga são transformadoras para esse setor de vocês? Cara, a inteligência artificial, com certeza, que é algo que eu não estou inserido, tá? Não estou inserido, mas a inteligência artificial, ela vai mudar tudo, vai mudar tudo. O que se fazia antes, tipo assim, em uma semana, vai se fazer em alguns minutos. Então, vai ser um... Você acha que isso vai acabar até na área geral de vocês? Com certeza, principalmente com o hábito de consumo, né? O hábito de consumo. Então, vai mudar muito. Vai mudar absurdamente. Absurdamente. Qual foi o maior risco que você já assumiu no empreendedorismo? E se valeu a pena? O maior risco...
O maior risco foi... eu era uma empresa de bairro, né? Eu sou nascido e criado aqui na freguesia, e meu escritório era aqui na freguesia, e aí eu resolvi mudar para o centro do Rio de Janeiro, numa área trocentas vezes maior, aí obviamente que o custo maior, né? Tudo. Claro. Então aquilo ali foi uma tacada alta, vamos chamar assim, e foi acertada. Então, acabou que valeu a pena. E também uma outra coisa, você perguntou conselho, não ter medo de fazer. Qualquer empreendedor, não tenha medo. Tem muito cara, não sei se vai dar certo. Não, faz, cara, faz. Então, mas hoje você, querendo ou não, você é um gestor de risco. Sim. Então, você pensa, você calcula. Por exemplo, para você tomar uma decisão, você tem vamos dizer assim, um checklist de prós e contras, porque tem muita gente que empreendedor que olha e fala assim, pô, isso aqui é uma tendência aqui, eu vou lá e pum. Você, como vem da sua área, sim, você é um cara deve ser mais cartesiano para isso, né? Com certeza, né? Por exemplo, esse clube de benefício está demandando, são 3 anos desenvolvendo esse produto, alguns milhões de reais investidos, mas eu sei exatamente aonde eu vou chegar, entendeu? Então, eu não tô investindo em terreno na Lua, né? Eu estou investindo num problema que o setor tem e que eu vou ajudar a melhorar esse problema. Então, claro, tem que pensar nisso também. Qualquer empreendedor tem que ter esse mínimo de análise, né? E hoje em dia as informações está muito fácil você buscar informação, então tem que fazer esse dever de casa. Senão pode estar entrando num setor que vai ter problema. No setor geral da Corsa, você acha que o Brasil... Existe algum risco que o Brasil ainda subestima, que não enxerga tanto, que nem todo mundo? É o apagão logístico. Para mim, esse é o risco mais eminente que hoje existe no setor de transporte e logística, é a falta de motorista. E esse hoje você colocaria como o principal... Seria o calcanhar de Aquiles, você acha? Com certeza tem que ser o ponto de atenção de qualquer empresa. E não é só o cara que transporta, não. É o cara que fabrica também. Porque o cara que fabrica tem que ter alguém para transportar. Tem que ser o ponto de atenção de todo mundo. Para o que você falou, as pessoas acabam não sentindo isso. Invisibilidade. É invisível. É só quando dá o problema que a gente enxerga. Caraca, deu problema. Você acredita que o Brasil está atrasado na cultura de seguros? O mercado... O Brasil é atrasado em muita coisa, né? Inclusive seguro. Sim, é um mercado muito... Teve uma controle público muito forte no passado, então é um mercado relativamente novo a nível de abertura de mercado, não é um mercado maduro, né? Você pega o mercado inglês, que, sei lá, tem 200 anos... Então, o Brasil é um mercado novo. Então, consequentemente, ele é um pouco atrasado, sim, em relação a outros mercados. E uma pergunta a gente já teve, eu acho que algumas multinacionais bem grandes no Brasil, tipo essas ING, né? Isso meio que saiu. Hoje esse mercado ele é mais dominado pela quem está no Brasil, por fora. Como é que é? Sim, o Brasil acaba sendo um mercado muito interessante para essas empresas, porque o Brasil é um mercado grande, tem um mercado consumidor grande, é um mercado grande, né? A nossa moeda é uma moeda fraca, uma moeda que não vale absolutamente nada. Então, o gringo chega aqui com $1 bilhão, ele compra o Brasil inteiro, entendeu? Então, hoje tem uma presença muito grande das empresas internacionais no mercado brasileiro, tá? Tem uma presença muito grande. Em função disso, em função que é um mercado... O cara na Europa, ele não tem para onde crescer. Vai crescer o quê? O mercado já está consolidado, o consumo de seguro lá é muito alto, todo mundo contrata seguro de residência, de vida. Aqui não.
Aqui tem muita oportunidade. Então, eles vieram, voltaram. Teve um movimento deles Teve voltarem. essa ING e teve outra que eu acho que quebraram alguma coisa no Brasil, não teve algo assim? Teve empresa que... Agora mesmo, teve uma empresa americana, a Health, que tinha comprado a Amil, né, que a Amil é operadora de plano de saúde, e ela saiu do Brasil, amargou um prejuízo enorme, mas vendeu a operação no Brasil. Então, mas se você pegar o ranking das principais companhias de seguro no Brasil, a grande maioria hoje são companhias internacionais. A grande maioria, tá? A grande maioria são companhias... Você tem, por exemplo, uma companhia alemã de grande porte, você tem companhia francesa de grande porte, tem companhia espanhola de grande porte, companhia americana de grande porte. Então, as companhias nacionais, elas foram encolhendo, com algumas exceções, tá? Tem algumas exceções, mas hoje é um mercado que ele está bem dominado pelas multinacionais. Hoje o seu maior concorrente seria do exterior? Sim. Hoje existem empresas grande, né, que operam no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E esses caras, como eu te falei, né, é dólar, é euro. Então, o poder econômico é muito forte. Mas você não acha que eles acabam não tendo tanto conhecimento quanto alguém local e nisso eles acabam não conseguindo mitigar tanto o risco? Porque, que nem você falou, ele vem aqui e compra, fala assim, pô, 1 bilhão, vou botar na empresa tal, na Health. Só que ele não estudou aqui os nossos... costumes e um monte de coisa. Você está aqui. Então, você está aqui vivendo há 30 anos na gangorra. Então, assim, isso não acaba dando vamos dizer, uma dianteira sim. estratégica. Então, no meu caso, o que aconteceu comigo? Eu entrei por um acaso no setor de transporte e logística, só que eu acabei nichando. Eu sou nichado nesse setor. Então, nesse setor, é difícil ganhar de mim. É difícil, entendeu? Eu dei o exemplo seu no caso, mas deve ter de algumas áreas que são complexas, que a gente vê, que nem a gente falou de B2W, essas coisas, eles acabam comprando a empresa. Sim. Porque ele fala assim, não tenho como te ganhar. Vou te dar outro exemplo, por exemplo, a parte de seguro de automóvel, né? Tem uma companhia que é uma companhia nacional, brasileira, antiga, que os caras... são muito bons nisso, porque eles se especializaram, nichou. Então, a companhia internacional, que pese todo o dólar, euro, não consegue competir com o cara, porque o cara, entendeu? Ele ficou muito bom nisso, ele se especializou. Ele tem uma outra companhia que é de São Paulo, que já está há algum tempo no mercado. Sabe o que o cara se especializou? Moto. Ninguém ganha desse cara em seguro de moto. Moto. E o cara se especializou. Então, o nicho acaba sendo um diferencial para essas empresas. Entendeu? Não, eu perguntei porque eu vi essa Love, sei lá, a do Pablo Marçal. E hoje, como ela, tem algumas outras. Insurtec, né? São Insurtec. Mas Youssef é da Caixa Econômica. Não. Então, mas a tecnologia que eles empregaram hoje aqui de... Eu não sei se no teu mercado tem tanto, mas por exemplo, o cara chega, tira 10 fotos do carro, assina um termo e sai assinando. Então, assim, é o que você está falando. Você pega muito a particularidade de alguns lugares, isso dá uma celeridade em alguma coisa, igual lá fora. Eu não sei se tem tanto, assim, roubo igual o nosso, eu acredito que não tenha, né? Não. Então, assim, você pega a moto, tem muita coisa que, não faz seguro. Antigamente não tinha seguro de moto. Não. Eu peguei a época que não tinha, agora você já está falando. Aí eu vejo, aqui tem seguro de celular, que eu acho que não vejo lá fora. Seguro de roubo. Hoje eu vejo como um mercado, você pegar quantos celulares tem e você falar assim, tem seguro de celular hoje. Qual o tamanho desse mercado? Estou dando um exemplo. É grande, E é o que você falou, talvez uma empresa do Brasil vai criar uma área para seguro de celular e ganhar muito dinheiro, e um americano não vai ver isso porque nos Estados Unidos não tem um roubo e o mercado negro que nem a gente tem aqui. Sim, o problema, a violência no Brasil, ela acaba, obviamente, que incentivando as pessoas a contratar seguro.
né? A violência. Só que não deveria ser o fator para isso. Para isso, entendeu? Não é. O seguro não tem que ser visto dessa forma. O seguro tem que ser visto como um instrumento importante para você dar continuidade a alguma coisa, fazer um planejamento familiar, uma sucessão. Não é porque está violento, não é isso, entendeu? Aí, infelizmente, é o que acaba acontecendo no Brasil. Uma outra coisa seria, como é que você vê o crescimento para os estados? Já vi que tem alguns estados que você mencionou aqui. Como é que você está olhando para o crescimento dos outros estados que você ainda não está presente hoje? Existe algum estudo para isso? Existe uma vontade maior? Então, eu sei exatamente, como eu te falei, eu estou nichado no setor de transporte e logística. Então, o setor de transporte e logística, você tem São Paulo, que é monstruoso, que, enfim, dessas 220 mil transportadoras, a grande maioria está lá. E aí depois você tem os outros locais, que é o Rio de Janeiro, que é Paraná, Santa Catarina, Minas, Rio Grande do Sul. Então, é onde eu estou ou vou estar. Então, hoje eu já estou no São Paulo, já estou no Rio, já estou no Paraná, já estou em Santa Catarina. Norte e Nordeste não tem muito isso? Não, Norte e Nordeste não está no nosso radar ainda. O que está no nosso radar agora é Minas e depois Rio Grande do Sul. Nós temos cliente, tá? No Norte e Nordeste. Um dos nossos maiores clientes é lá. Mas eu não estou fisicamente lá. Eu atendo o cara através das minhas outras unidades. Tá. A gente tá chegando agora no momento final. Eu queria assim pedir para você deixar uma análise geral assim do que você vê do teu mercado e uma mensagem que você queira deixar para o empreendedor, para quem está começando o negócio, para quem possa se inspirar na tua história, que 30 anos não são 30 dias, e ainda mais no nosso país e vivendo com essas transições. Então, o mercado, eu vejo com otimismo o mercado de seguros no Brasil, exatamente pela baixa penetração que o produto tem ainda na sociedade, né? Então, a maioria das empresas... Aliás, você tem seguro aqui para esse... Tem. Para esse de responsabilidade civil? Tem que ter, né? Porque é o que você está falando. A gente está dentro do shopping. Então, você é exceção, tá? Parabéns pela iniciativa. Mas a maioria das empresas não tem seguro, a maioria das pessoas não tem seguro. E, obviamente, que tem um mercado muito grande para se explorar em função disso. Então, eu sou otimista em relação ao mercado de seguros. Vai crescer bastante, tá? Vai crescer muito, vai dobrar, né? A tendência é que esse mercado cresça muito. Quando eu comecei a trabalhar com seguro, o mercado de seguro ele era em torno de 1,8% do PIB, 1,7%. Hoje, o mercado está em torno de 6% do PIB. Então, em 30 e poucos anos, né, eu comecei um pouquinho antes, em 40 anos quase, o mercado triplicou, né? Então, há uma tendência desse mercado ir crescendo, tá? Então, eu vejo com otimismo. E para quem está querendo empreender, principalmente, fique atento àquilo que gosta, aquele dom, né? Todo mundo tem essa predisposição para ser bom em alguma coisa. Então, procure olhar isso e não tenha medo, isso aí não pode. Empreendedorismo e medo são coisas assim que não podem estar no mesmo local. Então, não tenha medo de ousar, não tenha medo de ter iniciativa. Pra você ter uma ideia, quando eu saí, eu falei para você que eu era do Banco Real, né? Sim. Então, eu fui o gerente mais novo. Naquela época, eu ganhava em torno de 10 salários mínimos, tá? Pô, era uma grana, cara. Eu tinha 20 anos de idade, 10 salários mínimos. Quando eu pedi demissão, eu cheguei em casa, falei, mãe, saí do banco, a minha mãe quase teve um infarto. Quê? Você tá maluco? Então, assim, o empreendedor não pode tem que ter ousadia. Tem que acreditar, né? Ousadia,
mas principalmente ver esse dom. E eu tinha o dom. O meu dom era o dom do convencimento, era o dom da palavra, era o dom de passar segurança para as pessoas. Esse era o meu dom. Entendeu? Dom do comercial. Exatamente. Então, estou agradecendo, James, por ter vindo aqui. A gente vai colocar depois, pedir esse novo lançamento de você, a gente vai colocar no site. Okay. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado, a satisfação. E, pessoal, acompanha a gente. A gente vai deixar a rede social, o site da Corsa. E, para mais informações, continuem seguindo a gente no Spotify e no YouTube. Até logo. Um abraço. Obrigado, Cássio.